Bom dia, boa tarde. Tudo bem, gente? Eu preparei um material que vocês vão ver nesse vídeo. A ideia é mostrar para vocês em alguns vídeos que começam hoje, esse é o primeiro, algumas conversas sobre design de moda para que vocês entendam um pouco mais a amplitude da área e as várias possibilidades que ela dá. Hoje a gente vai começar a falar sobre formação em moda com a Daniele Beduski. Ela tá aqui na chamada e eu vou deixar que ela se apresente, que ela fale um pouco sobre ela. Daí a gente possa fazer um pouco esse bate-papo e, e ajudar vocês a falar algumas coisas para que vocês conheçam um pouco mais da área. Dani, fica à vontade. Oi, Ju, bom dia. Bem, meu nome é Daniele. Eu sou modelista e pesquisadora de moda. Tenho a graduação em moda pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, que foi onde eu conheci a professora Júlia. E então nós somos amigas de longa data aí. E nessa graduação foram apresentados diferentes eixos do que a moda pode ser composta, de como a gente pode entender que funciona a moda, não é? São principalmente, talvez, eu poderia dizer que são quatro. O primeiro, que é sobre a questão do têxtil e do vestuário, onde abrange um pouco a questão das fibras, dos fios, dos tecidos, que é muito importante para conhecer qual é o suporte daquilo que a gente vai trabalhar e como isso funciona. Então, é uma pesquisa interessante. Depois, o eixo mesmo de pesquisa e criação, que quando a gente acaba entrando na faculdade, é aquele que a gente mais sabe que existe, não é? E muita gente quer participar disso e pronto, que é o que tem a ver com planejamento, tendência, desenho de moda. Eu acho que a maior parte dos meus colegas, quando entraram na faculdade, entraram pensando que já trabalhariam com isso. E sem dúvida, eu também era uma delas. Depois a gente tem uma parte um pouco mais prática, que envolve a questão da produção em si, da modelagem e da costura, e que, por acaso, é uma parte que, no ensino técnico, normalmente ela é até um pouco mais abrangente do que na maioria das faculdades, claro que vai depender muito de qual é o foco da sua faculdade, não é? Quando você entrar. Mas eu acredito até que em algumas o ensino técnico ele realmente, além de ser mais abrangente, ele vai mais profundo nisso, da parte, principalmente da modelagem. Ah, e também tem outro eixo que a gente pode dizer que é o de produção de moda. Styling, fotografia, desfiles. Particularmente, esse foi o eixo que eu nunca tive tanto aprofundamento nele. Acho que a parte mais próxima que eu cheguei foi mesmo depois desenvolvendo o stylist do meu TCC, que não foi ali a parte mais interessante, com certeza, não era algo que era muito meu foco. E algumas participações em Fashion Week na, no ano de 2008, 2009. E foi bem divertido, mas eu descobri que não era muito para mim. Uma coisa que eu tentei fazer durante a graduação foi analisar esses diferentes eixos e ver onde é que eu gostava mais de trabalhar, qual era a parte que eu me inseria melhor. No início, eu realmente achei que fosse a pesquisa e criação, tanto é que o meu estágio foi mesmo na área de estilo, e depois disso, eu não segui muito nessa área. Saindo da faculdade, aliás, um pouco antes, não é? Meu TCC, o foco dele foi todo em modelagem. Eu fiz o TCC todo pensando nessa parte de tentar otimizar ao máximo a modelagem e fazer mesmo dela a parte criativa do meu produto, da minha coleção em si. E foi
uma coleção toda em mulagem, pensando no Zero Waste, que hoje em dia é algo que já foi tão batido, não é? Isso foi 2009, início de 2010. E agora é uma coisa que a gente sempre fala, mas que antes não era assim tão presente. E depois disso, eu comecei a trabalhar com modelagem e, ao mesmo tempo, Oi, dando aula. Dani. Desculpa te Caiu? interromper. Não, sim, eu apertei o botão errado aqui, mas ainda bem que tá liberado ali também. Eu queria pedir para você falar, só porque eu acho que eles não têm mulagem ainda. Só explica rapidinho o que é a modelagem tridimensional, mulagem, e Tá explica bem. como você fez o Zero Waste, porque foi muito legal. Acho que é legal falar. Tá bom. A modelagem ou modelagem tridimensional, ela é a modelagem que sai do papel e vai para o corpo. Como assim? Na verdade, ela começa já direto no corpo. Ela tem duas bases principais para a gente trabalhar. Uma que é o manequim de costura, ou mesmo o corpo da pessoa. No início, quando ela começou a ser desenvolvida muitas décadas atrás, ela era mesmo feita no corpo de modelos e junto com o tecido. Então, você precisa do tecido, de um manequim, de modelagem ou de costura, ou, na verdade, vários outros suportes. Mas você poderia querer fazer molagem em cima de um sofá, poderia fazer molagem da Barbie, das bonecas e coisas do tipo. Mas, geralmente, como ela é usada para roupa, a gente faz num busto de costura. Então, ela acaba sendo uma modelagem, eu diria, talvez um pouco mais intuitiva, porque na medida em que você começa a manipular o tecido sobre o manequim, aquilo faz com que você perceba aonde é que estão as costuras, aonde você quer colocar o decote, qual a profundidade que ele tem, como vai ser a cava, qual o detalhamento, se aquilo é inclinado, se não é. Muitas pessoas utilizam esse momento da molagem como um momento mesmo de criação, de você liberar um pouco as suas amarras ali de como é um produto tradicional e se soltar e ir um pouco além. Na minha proposta de TCC, eu usava sempre a largura toda do tecido e trabalhava com três eixos, que eram recortes, pregas e cordão para amarrar ou qualquer coisa que mesmo amarrasse, puxasse para gerar volume. Então eu podia usar esses três eixos e o tecido todo para trabalhar no manequim. E assim eu consegui desenvolver modelagens que eram multifuncionais. Então você podia usar como calça ou como macacão ou mesmo como jaqueta uma mesma peça. Um vestido que se transformava em três ou quatro diferentes. Algumas peças precisavam vir com um vídeo de tutorial para poder funcionar melhor, mas outras funcionaram bem. E o que eu acho interessante é que foi mesmo um exercício de criação que me permitiu desenvolver alguma coisa na parte de modelagem, que é uma coisa que eu gostava muito. Porque os exercícios de criação tradicionais, eles não funcionavam tão bem para mim. E esse foi o que mais funcionou. Então, acho que foi legal, assim, o desenvolvimento do TCC no final. E foi essa prática da molagem que me fez perceber que fazendo a modelagem direto no manequim podia ser mais fácil de compreender o porquê é que eu estava na modelagem plana fazendo um decote e para isso eu pegava um sexto da largura das costas para medir onde é que ia o ponto para começar o meu decote. Porque eu conseguia olhar no manequim e descobrir, realmente, o pescoço está ali, parece mais ou menos um terço da largura das costas. Se na modelagem plana eu faço metade disso, então seria um sexto. E eu comecei a fazer essas conexões e depois, no mestrado, eu resolvi trabalhar um pouco sobre isso, sobre essa relação das diferentes formas de aplicar e de ensinar a modelagem e como elas poderiam ser melhoradas para um ensino mais fluido, para que a pessoa conseguisse aprender
de uma forma mais homogênea, talvez. Então, entender um pouco mais como é que funciona o todo da modelagem e não só, modelagem plana é assim, a tridimensional eu faço desse jeito, quando eu levo para o computador eu vou fazer sempre parecido com a plana, mas sim usar todas juntas para que os conhecimentos sejam somados e a gente consiga, então, ter, assim, um aprendizado mais amplo daquilo e mais completo. E, na verdade, esse tema começou, então, a surgir com o TCC, mas quando eu saí da graduação, eu fui trabalhar com modelagem e, comecei a trabalhar dando aula de modelagem numa escola no Paraná também. E logo depois que eu estava dando aula, eu fui trabalhar como modelista. E realmente, trabalhando com tudo isso, eu descobri que em alguns momentos, não só da minha formação, mas também de outros colegas, algumas coisas ali poderiam ter sido um pouco mais fáceis se na hora de explicar as disciplinas fossem mais interligadas. Hoje em dia é uma prática mais habitual esses projetos que são integrados, trabalhar o mesmo projeto em mais de uma disciplina. Isso já era na minha graduação e facilitou muito também várias coisas. Mas eu resolvi então trabalhar no mestrado a pesquisa disso, pesquisar como se dava o ensino em diferentes escolas e o que poderia ser feito para melhorar. E como era alguma coisa que eu já vinha fazendo há um tempo e que eu tinha muito interesse, foi tranquilo fazer essa pesquisa no mestrado. E eu acho que esse é um ponto muito relevante de quando a gente vai para a área acadêmica e segue depois da graduação essa área, tentando pesquisar. Então, quer você vá para uma pós-graduação lato sensu, que é a pós-graduação convencional, que a gente está acostumado a ver, não é? Especialização é o nome, não é? Quer você vá para uma stricto sensu, que é o mestrado e depois deve continuar para o doutorado, que é o que eu estou fazendo agora. É importante que você escolha um caminho com o qual você tem mais afinidade. Então, alguma coisa que realmente faça com que você queira pesquisar aquilo. Porque senão é uma pesquisa longa e acaba sendo muito maçante, muito cansativa. Tem que ser algo que realmente te motive. Não subestimem quando alguém falar sobre isso, porque se por acaso você não tiver motivado, vai perder o foco, não vai ser assim tão divertido e acaba por ser um trabalho muito mais solitário no geral. Então, você tem que estar muito motivado mesmo, porque você vai precisar pesquisar aquilo por muito tempo e ter interesse no que você tem mesmo, como trabalho ali. O mestrado, para quem gosta da parte de pesquisa e leitura e como eu posso dizer isso? Talvez você possa me ajudar, Ju. Que não é só a pesquisa em si, mas também o ato não só de escrever, mas tentar gerar ali algum. Não é gerar um conhecimento, mas algo assim. Tá um pouco difícil. Acho que pensar no mestrado, né, não é só pensar a teoria, ainda mais pensando na moda, mas a dinâmica, né, principalmente do mestrado, uma parte dela se assemelha com a graduação. Você tem disciplinas, essas disciplinas têm trabalhos, você tem que cumprir e tem uma nota. Essa parte se assemelha a uma dinâmica de graduação, se assemelha à dinâmica do ensino médio, técnico que vocês estão vivendo. Mas existe uma outra parte, além disso, tanto na especialização quanto no mestrado, que envolve escrever e envolve desenvolver um conteúdo para escrever. Então, para isso, é preciso ler. Do mesmo jeito que a gente tem que ler as tendências, né, que não é só texto, elas também estão na rua, elas também estão em pesquisas, elas também estão em imagens. No mestrado, a gente também precisa ler. E aí, a variedade de leituras, se são livros, se são artigos, se são papers,
se envolve outras coisas que não são só texto, né, como pesquisa. No caso da Dani, ela foi pesquisar ensino, ela teve que pesquisar algumas faculdades, né, como que eram as grades. Você fez alguma coisa assim, né, Dani? De ensino? Sim, eu fiz uma pesquisa de qual era a grade das principais faculdades de moda que saíam no Guia do Estudante e dos últimos anos. Então, se eu não da região sudeste, principalmente, não é? Que é a região onde eu estava, morando em São Paulo. E com isso eu vi a porcentagem de ensino de modelagem dentro das graduações e o quanto ela costumava ser muito pequena na maior parte delas. Então, essa pesquisa também me ajudou a perceber os diferentes focos de cada faculdade, que é uma coisa que eu acredito que, para quem já está no ensino técnico, em modelagem do vestuário, ensino técnico e produção de moda, é algo que tem que ser muito observado se você for escolher depois seguir mesmo essa área e fazer a graduação, uma especialização, porque você precisa compreender qual é o foco que a universidade vai trabalhar para saber se ele se encaixa naquilo que você realmente quer estudar. Porque muitas vezes a gente acaba pensando só no nome da faculdade, por ela ser muito boa, muito reconhecida, mas a gente não entende em que aspecto ela é muito conhecida. Então, isso é muito relevante. Eu, por exemplo, fazendo modelagem, eu não poderia ter feito Santa Marcelina, talvez, que é uma escola que tem muito nome, mas o foco dela não é tanto nesse, não é tanto na parte produtiva, é muito mais na parte de criação. Então, são escolhas que, se a gente pesquisa um pouco mais a fundo o, o que essas faculdades têm para mostrar, para oferecer, elas facilitam muito o segmento disso e as nossas escolhas futuras. E é Então, legal parte. falar que Não, pode falar. é legal falar que quem está fazendo ensino médio técnico já sai com uma vantagem, né? Tipo, Uma eu e a vantagem Dani, a gente saiu do altíssima. ensino médio sem saber exatamente tudo que tinha numa faculdade de moda, o que, que eram as categorias que se estudava na moda. Então, vocês vão sair já sabendo, pelo menos, se não o que vocês com certeza querem fazer, as coisas que vocês têm mais afinidade. E para complementar a questão sobre o mestrado, né, sobre ir para essa área da especialização do mestrado, eu acho que ela não é só para quem é super acadêmico e Não, gosta de ler o tempo todo. Ela pode ser muito prática também. Você tem que ter sim. em vista que é preciso fazer pesquisa. Você vai aprender a fazer pesquisa, você vai aprender a ler, a sintetizar um texto, a, a usar o texto para provar um ponto, para justificar uma hipótese, a trabalhar com suas próprias palavras em cima disso. Você vai ter que fazer isso em algum momento, mas eu conheci pessoas muito diferentes ao longo da minha vida, com perfis muito diferentes, que fizeram mestrado, fizeram especialização, e a nossa área ela é uma área muito prática, a moda também. E muito Então, tem muita abrangente. gente que tem muito trabalho prático e tem um mestrado, tem uma especialização. Eu acho que o que a Dani falou faz muito sentido. Mais importante para, se você quer fazer um mestrado, é realmente escolher um objeto, um tema que te fascine, porque aí sim você vai conseguir fazer um bom trabalho. E aí tem as dificuldades, né? Acho que a Dani pode falar sobre ser solitário, no sentido que é um trabalho só seu, não é em grupo. Você tem que, né, Sim, construir. sim, sim. Essa parte que você estava dizendo sobre não necessariamente ser alguém que tem tanto interesse assim na área acadêmica, eu acho que o fundamental é que a partir do momento que você faz, principalmente um mestrado, nesse caso, você aprende como é pesquisar. E a pesquisa de uma forma muito mais ampla, né? Que então você consegue pesquisar a partir dali qualquer outra coisa. E é mesmo qualquer outra coisa, porque você aprende métodos de pesquisa, formas que você consegue para facilitar a sua rotina de trabalho. Seja pesquisa imagética mesmo, para depois uh, conseguir desenvolver melhor uma estampa ou algo do tipo, seja pesquisa de
tendência de consumo, tendências sociais, tudo isso para mim ficou muito mais fácil depois que eu aprendi como pesquisar, que foi o que eu aprendi no mestrado. É muito mais amplo do que a forma que a gente já aprende na graduação do que é uma pesquisa, né? Cada etapa na academia, cada etapa que você vivencia, o ensino técnico, a graduação, o mestrado, o doutorado, ele vai afunilando um pouco mais e te tornando mais especialista mesmo, principalmente na questão da pesquisa. Mas vocês que estão no ensino técnico têm uma vantagem muito grande já, que é que vocês compreendem quais são as habilidades que vocês têm mais interesse e também quais são aquelas que vocês não têm assim tanto, que já é para nem correr grandes riscos no futuro. De chegar em algum ponto de escolher um objeto de estudo que não seja algo que te deixe tão motivado assim na pesquisa. A pesquisa, conforme a gente vai avançando, mestrado, doutorado, ela tende a ser cada vez mais solitária. Então, tende a ser cada vez mais você desenvolvendo toda essa parte de leitura e depois de escrita, sozinho, acompanhado de um orientador, que existem diversos perfis de orientador, alguns são muito presentes, outros não tão assim tão presentes. E também, como existem diversos perfis de estudantes e de mestrandos, mas essa forma de pesquisa, se você conseguir fazer com que ela seja um pouco menos isolada, com certeza ela vai facilitar a sua vida também. Então, para quem pretende seguir a área acadêmica, você formar grupos de trabalho vão ajudar muito. Vai ajudar a trocar ideias, a fazer com que isso flua melhor, com que você consiga encontrar outros caminhos de pesquisa e melhorar aquilo que você está fazendo. Aliás, não só no trabalho acadêmico, né? Em tudo que a gente faz, quando a gente consegue fazer essa troca, ela é sempre muito válida. E talvez até o momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, faz com que a gente perceba ainda mais isso das trocas, o quanto elas são importantes, o quanto a vivência com os outros faz falta, não é? Essa troca não só mesmo de pesquisa, mas também essa troca um pouco mais física, você estar próximo uns dos outros, isso pode melhorar. Para mim, melhora muito, facilita o trabalho. E eu vou na parte acadêmica, mas eu sempre senti que, como eu trabalho com a modelagem, eu não podia deixar nada da prática de fora. Então, eu tenho que estar constantemente pensando mesmo em como melhorar a questão dos moldes, o que trabalhar, quais são os softwares que estão mais atualizados para fazer a modelagem computadorizada. E nesse pensamento, eu decidi não sair da parte produtiva. Então, eu continuo trabalhando em empresas, eu tenho experiência em confecção e atualmente eu estou numa confecção aqui em Portugal, onde estou fazendo doutorado. E por acaso funciona muito, muito parecido com a do Brasil, não é nada assim grande diferente. O diferente mesmo é a forma como as pessoas falam umas com as outras, que é o mais difícil da diferença de português mesmo. Mas essa vivência tanto na academia, na pesquisa, quanto a do mercado, fez com que eu conseguisse desenvolver trocas entre os dois também. Então, a minha pesquisa no mestrado me ajudava a tentar buscar mais coisas e melhorar a modelagem. E a forma como eu melhorava a modelagem acabava me ajudando também na hora de dar aula de modelagem para os alunos e fazer com que aquilo ficasse melhor. Então, eu particularmente acredito que se a gente conseguir de vez em quando fazer projetos além da sala de aula, eles ajudam. Não precisa estar numa produção, mas é você fazer o seu próprio projeto, muitas vezes, desenvolver coisas diferentes em casa. Quero fazer uma mochila e vou lá e me arrisco, mesmo que não tenha assim tanta afinidade com aquilo, porque é uma forma de desenvolver habilidades. Eu acho que na nossa área de moda
tudo que você consegue fazer da forma mais prática e experimenta um pouco, te ajuda a descobrir outras coisas e às vezes até a melhorar um trabalho que aparentemente não tem nada a ver com aquilo. Então, essa troca das duas realidades sempre me ajudaram. E para mim, a questão do ensino, ela é o que tem de mais compartilhado possível. Eu não consigo imaginar que, principalmente na nossa área, a gente tenha um ensino onde só o professor fala e todos os outros ouvem, onde só alguém está ali dizendo e tentando passar um ensinamento e os outros simplesmente estão ali como ouvintes e não participantes. Acho que a troca é fundamental. Quem está ouvindo tem muito a dizer sempre, então tem que ter essa troca. E eu acredito que na parte acadêmica de moda, isso é um pouco mais presente até do que em outras áreas. Acho que essa é uma vantagem da nossa área na parte acadêmica, que ela está um pouco mais à frente nisso, assim. Não Dani, sei o que mais. fala rapidinho, porque assim, graduação é mais conhecido para eles, né? O processo do vestibular, Enem, alguns vestibulares mais específicos. Mas seria legal você falar um pouquinho do processo de como você entra num mestrado, e como, né, os processos rapidinhos, tipo, bem básico, Tá. processo de entrada em mestrado e doutorado. Bem, tem alguns processos diferentes, né? Mas o principal é que você já tenha uma ideia daquilo que você quer pesquisar no mestrado. Principalmente no Brasil, funciona assim. Então, você tem que ter um pré-projeto, uma noção daquilo que você quer trabalhar e desenvolver isso. Normalmente são em poucas páginas, mas para que você consiga mostrar que você já consegue fazer uma pesquisa na área, que você leu sobre alguns autores. E isso funciona basicamente para que os professores que vão avaliar percebam se você já sabe um pouco do caminho e se você tem interesse naquela pesquisa. Então, você vai selecionar qual é o objeto de estudo, o porquê que é aquele objeto, então o que te motiva a fazer aquilo e onde você quer chegar. Muitas vezes tem também proficiência de língua, não é? No mestrado, é comum que eles peçam que você tenha algum conhecimento de inglês, é o mais comum. Não muito, normalmente é um conhecimento básico para intermediário, principalmente para a questão da leitura, que é muito importante, porque várias vezes tem que fazer algumas leituras em outra língua, mas nem sempre, não é? Depende muito da sua área. E muitas vezes tem prova também, prova para entrar. No meu caso, não tinha quando eu fiz, e em diversos também ainda não tem, mas um ou outro pode ser que você encontre a entrada com prova. É comum também que tenha uma entrevista, e essa entrevista ela é basicamente para que os professores compreendam qual é o seu interesse naquilo e consigam também te auxiliar a saber qual é a melhor pessoa para te orientar, caso você entre no mestrado, se o seu perfil está adequado para o perfil da universidade, como eu falei antes, cada universidade acaba tendo um foco, cada faculdade tem um foco, então se aquela faculdade está de acordo com o que você espera, e se você é o que a faculdade espera também, isso é comum. Aqui, em Portugal, pelo menos, funciona um pouquinho diferente. Você entra só com os documentos, não necessariamente de proficiência linguística, só o português já está ok, mas eles esperam que você saiba um pouco de inglês e talvez um pouco de espanhol. Mas tem que ter feito a graduação para isso, não é? Então, com alguns documentos, como o seu TCC, o fato de você ter feito a graduação, o seu histórico escolar, já podem ser a sua entrada para um mestrado fora, que muitas vezes tem bolsas no Brasil para conseguir ser feito fora também. E aqui eles não pedem para que você tenha um projeto de entrada. Por quê? Porque a ideia é você primeiro ter algumas disciplinas, você ter aula de algumas coisas, e depois de 6 meses você começa a pensar no que é que você poderia desenvolver.
Então, você tem ali um mestrado que não é tão acadêmico, ele é muito mais prático, ele é mais voltado mesmo para a parte da indústria. Então, ele muitas vezes não é para a pessoa sair e dar aula, sair para o ensino, mas sim continuar a pesquisa em mercado de trabalho. Porque acredita-se que a pesquisa realmente ela seja muito interessante, muito importante para todos os aspectos, em qualquer área do conhecimento. Como a gente disse antes, ela vai te ajudar a ir atrás e a buscar mais conhecimento, independente do que for feito. Então, aqui não precisa do projeto. No Brasil, a maior parte das escolas pedem um pré-projeto. Alguma outra coisa que eu tenha esquecido, Ju, disso? Não, eu acho que é bem isso mesmo. A ideia é fazer um bate-papo bem introdutório. Acho que foi perfeito, Dani, dar um panorama geral para que os alunos conheçam essa possibilidade, né? Dentre as várias possibilidades que tem na moda, conhecer um pouquinho da graduação e entender um pouco dessa área acadêmica. Ela não é um bicho de sete cabeças, ela não Não. é uma área só para as pessoas nerds que gostam de ler o dia inteiro, ela é uma área para quem quiser estudar e se especializar, e pode ser para a prática também. O Sim, mestrado, o doutorado, ele não é só para você se focar no ensino, ele pode ser também uma forma de aprender mais sobre a sua empresa, de entender mais sobre um aspecto específico que você trabalha. É, como o nome diz, né, uma especialização. Você exato. se torna especialista naquilo. Então, é mais uma etapa de estudo. Eu acho Sim, que a Dani falou de uma forma muito completa. Obrigada, Dani, né? Na possibilidade desse tempo eu que mais curto, agradeço, Ju. que é também para não ficar cansativo. E muito obrigada, Dani, pela participação. Eu vou encerrar aqui. Acho que você quiser falar mais alguma coisa, despedir. Não, é isso, eu agradeço muito e se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, eu fico à disposição. A Júlia depois passa o e-mail, caso seja necessário. Obrigada, Dani. Esse é o Obrigada.